No livro de João, João capítulo 16, versículo 33, vai nos dizer e nos trazer um dos grandes ensinamentos ah, que Jesus nos dá, não é? Sobretudo no mundo em que vivemos. Se é um ensinamento que a gente poderia dizer que se encaixa perfeitamente no século XXI, na maneira em que a sociedade se organizou, numa sociedade urbana, não é? A que nós vivemos hoje, não é? Com todas as praticidades, mas da mesma forma que tem as praticidades, não é? Também tem as situações das maiores adversidades, não é? Que nós temos como seres humanos, como pessoas que somos. E esse versículo parece que foi escrito, não é, para o século XXI. Olha a expressão que eu disse, né? Parece que foi escrito. Não, ele foi escrito para todas as épocas. Mas parece que ele se sobressai nesse nosso modo louco de vida a que nós nos submetemos, não é? Muitas vezes de uma maneira irracional que nos cobra um preço, muitas vezes de maneira sorrateira, não é invisível, não é? Mas que quando ela se apresenta, ela vem com toda a força, não é? Vem com toda a sua volúpia, desorganizando, desarmonizando esse ser humano, muitas vezes eu e você. Que em João 16:33 vai nos dizer: No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. E é muito conhecido não é essa afirmação que Jesus Cristo nos dá. No mundo tereis aflição. Aflições, né? São, são aflições, são situações adversas distintas, de várias maneiras e muitas vezes recorrentes, né? Eu já falei isso aqui uma vez, eu queria me aprofundar um pouco mais. E ele vai dizer, né? No mundo tereis aflições, ou seja, não há lugar que eu e você possa ir que a aflição não venha a me alcançar. Ela faz parte da forma que esse mundo caído, não é? Que esse mundo desarmonizado pelo pecado, ele se tornou, não é? Um dos subprodutos dessa desarmonização que o pecado gerou chama-se aflição ou aflições. E ela tem esse condão de nos acompanhar, não é? Eu diria que não é que nos acompanhar, muito mais do que nos acompanhar, é estar, não é? Em todos os lugares para onde nós possamos ir. Traduzindo, a gente não tem escapatória, não é? Como essa realidade das nossas vidas se chama aflições. Interessante que a aflição vem do grego philipsis, né? Que significa prensar, imprensar, não é? Significa isso, vem do grego prensar, né? A gente é prensado, não é? Pelas adversidades que nos advêm, né, na nossa caminhada de vida, seja lá aonde a gente estiver, né? Onde muitas vezes que com menos a gente espera, nós estamos passando por uma adversidade ou sendo prensado, comprimido por uma, como disse, adversidade.
Mas o interessante é que Jesus vai dizer depois: tende bom ânimo. Quando a gente vai buscar ânimo, alma, coragem, né? Ele nos ensina que eu preciso ter coragem para enfrentar essas adversidades que nos que estão em todos os lugares, que é diferente, que nos acompanha. Eu insisto nisso. A gente acha que a adversidade, ela de alguma maneira nos acompanha para onde a gente vai. Não, ela não nos acompanha não. Né? Em cada lugar e vai existir uma diversidade própria daquela realidade, seja no emprego, seja no trabalho, não é no caso, seja na sua vida pessoal, na sua vida familiar, não é? Essas adversidades elas estão, que é diferente de nos acompanhar. Elas estão no mundo em que eu e você vivemos, né? Que é muito interessante. Mas aí Jesus nos ensina, né? Primeiro eu vou ter que ser um homem e uma mulher corajoso. Eu vou ter que ter coragem, né? Eu vou ter que construir e aprender na adversidade que a coragem, o bom ânimo, ela é indispensável para que eu possa vencer a adversidade. Não tem saída, né? A coragem é um pressuposto. E se você não tem, aprenda a ter. É uma coragem, é uma aprendizado, é uma disposição de aprendizado que eu preciso ter, porque não há outra forma, né? Mas eu falei a expressão vencer a adversidade, mas foi de propósito, porque a própria Bíblia vai nos dizer na parte final: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, aquilo que eu falei agora, mas ele vai dizer que venceu o mundo, ou seja, venceu a adversidade. A adversidade que está no mundo. Isso ele já fez pela gente. Ele venceu a adversidade que está no mundo. Mas é interessante, é verdade. Quer dizer que não existe problema? Não. Ele existe. A adversidade existe. Mas ela já foi vencida. O que ele quer dizer aqui? Que ele não tem a força suficiente para tragar você, para destruir você, né? Ela existe, mas ela não consegue mais, ela não tem a força suficiente para tragar você. Isso é a primeira coisa que você precisa aprender. Ela é existente, mas não tem a força suficiente para tragar a sua vida e as pessoas que estão muitas vezes ao seu redor. Ele faz questão de dizer isso. Mas ele vai dizer, interessante, ele vai dizer: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele também está nos advertindo que a aflição, que ela não tem a força de nos tragar. E alguém poderia dizer: mas Volney, ela está me tragando. Eu já vi muita gente sendo tragado, por isso que você está dizendo que Jesus Cristo venceu, que é o mundo. Isso, por consequência, as aflições. É pelo simples fato, meu irmão, que sou eu que alimento, eu realimento, eu dou a ele, sou eu que dou a ele
ele aflição, ela aflição ou aflições, o poder que ela não tem mais, que é de me tragar. Ela não tem esse, porque já foi vencida. Mas eu, na minha postura, muitas vezes, de desconhecimento ou de soberba, retroalimento isso com as aflições que já foram vencidas por Jesus Cristo no mundo. Eu sou o meu maior sabotador, não é? Eu me saboto, ou por desconhecimento, ou por orgulho, não é? E eu vou explicar por que esse conceito de orgulho, não é? Eu retroalimento e dou a ela a força, a aflição, a força que ela não tem. Mas é interessante quando a gente vai passear um pouco lá nas Sagradas Escrituras, Jesus vai dizer ali em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, não é? Que ele vai dizer assim: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, pois eu tenho cuidado de vós. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Ou seja, geralmente eu digo que a ansiedade não é prima de primeiro grau, se não irmão, né? Univitelino, irmão gêmeo das aflições. Essa ansiedade que faz parte da natureza humana, não é? E interessante que Jesus Cristo vem dizer que ele nos ensina a lançar sobre ele, né, toda a nossa ansiedade, porque a ansiedade, o que ele está dizendo é o seguinte, que a ansiedade muitas vezes é o alimento, ou um dos principais alimentos, não é? Uma das principais atitudes que alimenta a aflição, porque a ansiedade me tira do equilíbrio, a ansiedade me tira da razão, a ansiedade mina a minha fé. Por isso que ele diz assim: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, pois eu tenho cuidado de vós. E o interessante é que Jesus Cristo não está nos convidando, ele não está solicitando, não esse lançamento. Jesus não está dizendo que ele vai ser parceiro da ansiedade. Não. Olha, vou ser seu parceiro aqui nessa ansiedade para ir trabalhando ela. Ele diz que não, ele diz que é lance sobre ele. Porque ele sabe o quanto a ansiedade ela pode ser destrutiva e quanto a ansiedade ela tem a força de alimentar as aflições ou retroalimentar. Um dos principais alimentos da aflição chama-se ansiedade. E eu preciso, meu irmão, aprender esse mecanismo que Deus criou a partir desse mundo caído, não é? Que eu estou inserido nele, para que eu e você possamos ter essa qualidade de vida, não é? Por isso que Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições. Mas, meu irmão, tenha bom ânimo, ou seja, a coragem é algo que você precisa construir. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: é de dentro para fora. Não adianta eu querer trazer de fora para dentro. Não, coragem se constrói de dentro, ânimo se constrói de dentro para fora. É um aprendizado. Ter a coragem e ter a sabedoria de não convidar Jesus Cristo para ser parceiro
porque ele sabe que não dá para eu ser parceiro nisso com ele. É lançar, é dele. Ele disse, olha, lança para mim que eu resolvo. Faça a sua parte. A coragem de realizar aquilo que você precisa fazer. A aflição vem, mas você precisa agir. E saber agir sobre suportes. Que suportes são esses? Primeiro, a coragem. E depois é saber reconhecer a importância de Jesus Cristo nesse trabalho, não é? Que é lançando sobre ele toda a nossa, ou toda a minha, ou toda a sua ansiedade, para que eu volte ao equilíbrio emocional suficiente para que eu possa tomar as decisões de maneira correta, para lá na frente dizer assim e agradecer a Deus, não é, por ter superado a adversidade, a aflição. Mas superar de que forma? Porque não é apenas superar, é aprender com a adversidade, para que nas próximas lutas que eu tiver, que vai ser até o final da vida, é isso, lutas que eu tiver, cada luta que eu tiver será um lutador mais consistente, mais consciente, não é? Sabendo o que fazer, não é? Porque a maturidade é isso, é aprender com os acertos e aprender com os erros. Por isso que a Bíblia está aqui, meu irmão, para nos ensinar a melhor forma de vivenciarmos as adversidades, as aflições, as nossas angústias, as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Até quarta-feira da semana que vem, se Deus quiser. Se quiser multiplicar isso nas redes sociais, será um prazer. Ou nos encontramos lá no Facebook, nosso grupo Redescobrindo a Bíblia. Que Deus a todos abençoe. Amém.